sempre exibiram animações japonesas no Brasil. Desde a década de 60, Oitavo Homem e Homem de Aço passavam na extinta TV Tupi. Só que não havia e nem se sabia dessa distinção. Eram desenhos animados iguais a qualquer outro. Porém, como muita gente sabe, isso mudou a partir de setembro de 94 com a chegada dos Cavaleiros do Zodíaco. Só então que junto às demais séries do estilo, que vieram depois, elas passaram a serem chamadas de animes. Aliás, não foi só isso que mudou por aqui depois que o pessoal conheceu os Defensores de Atena. Vários grupos de fãs organizavam encontros, todo um fenômeno pop aconteceu e com o tempo as convenções japonesas foram criadas. Com isso, uma nova e gigantesca perspectiva de mercado foi aberta também. E até hoje a fonte parece ser inesgotável, mesmo com a TV aberta não dando lá tanta bola assim, até porque atualmente mal exibem desenhos em geral mesmo. Felizmente o YouTube e os demais serviços de stream supriram bem isso aí. Sem falar dos portais e blogs, né, criados durante todo esse tempo aí, que eles vivem disponibilizando lá animes, mangás assim diariamente. Mas antes da gente chegar nesse ponto, muita coisa aconteceu, principalmente no que envolve os Cavaleiros do Zodíaco, até porque tudo meio que convergiu para que as coisas funcionassem, né? A Santoy, que era licenciadora do anime nas Américas, já havia oferecido material para canais como Globo, SBT, Band, mas todos eles recusaram. E não porque o pacote era caro ou algo do tipo, muito pelo contrário. Os Cavaleiros do Zodíaco seria disponibilizado para eles, na verdade, sem nenhum custo. O que a Santoy em parceria com a Bandai pediam era que eles apenas exibissem a propaganda dos seus produtos, como os bonecos dos Cavaleiros, por exemplo. Bandai apresenta os Cavaleiros do Zodíaco. Gêmeos são os guardiões do universo. Aquário tem coragem para vencer. Capricórnio são os seus heróis. Leão, os Cavaleiros do Zodíaco vêm com armaduras de metal. Exclusividade Bandai. Fique esperto, os verdadeiros Cavaleiros do Zodíaco são da Bandai. E depois de todas as emissoras recusarem, restou apenas a Rede Manchete, que à primeira vista também não mostrou interesse em exibir esse material. Na época, o chefe de departamento de audiovisual e cinema, e também responsável por analisar a grande parte ali desse tipo de conteúdo, era Eduardo Miranda, que inclusive hoje tem um canal no YouTube chamado Projeto Cinevisão, onde ele analisa ali os filmes recém-lançados, né, uma espécie de crítica de cinema que ele faz, e ele diz que na época lá foi chamado junto aos demais executivos do canal e o licenciador da Santoy numa reunião para assistir algumas cenas do tal anime, né, que eles queriam apresentar. Só que todo mundo ali ficou chocado pelo alto nível de violência aparentemente gratuita. O estúdio reuniu cenas de lutas, muitas delas cheias de sangue, né, com bastante impacto gráfico, né, muito violentas mesmo. E ele fala que a gota d'água foi a parte que Shiryu cortava lá os pulsos e banhava as armaduras com sangue, né. De pronto assim, o Miranda e os representantes da Manchete falaram que não tinha interesse naquilo, pois no momento eles estavam exibindo uma programação mais leve, né, com base ali nos desenhos da Hanna-Barbera, além dos tokusatsu, né, que era algo habitual do canal desde uma geração anterior. E o licenciador achou um absurdo, né, eles recusarem, e disse que o anime estava fazendo sucesso no mundo inteiro e que era loucura eles recusarem aquela proposta, né, era realmente uma proposta excelente. O Eduardo então pediu para que eles disponibilizassem o desenho para análise, pois assim ele podia avaliar melhor, né, o porquê desse sucesso. E mesmo com muita má vontade, a Santoy mandou, e o próprio Eduardo, que hoje é conhecido como o pai dos animes no Brasil, fala que finalmente percebeu a tamanha qualidade e inovação que aquilo era na época. Então a gente também com isso já compreende que Cavaleiros tinha um terreno preparado ali. Muita gente já conhecia algumas produções japonesas, devido a eles passarem, né, coisas como Jaspion, Kamen Rider, Jirai e derivados. Abriu novos heróis na Manchete. Ele veio de uma galáxia distante para defender a paz. Sylvain. 5 guerreiros criados secretamente para proteger a humanidade. Batman, Homem Mutante, Lutador Implacável, Black Kamen Rider. Versão Super-Herói, aventuras inéditas, a partir do dia 15. E pouco tempo depois de ao ar, os Cavaleiros dos Zodíacos basicamente triplicou a audiência da Manchete. Em tempos áureos, eles conseguiram bater 16 pontos no Ibope, ultrapassando ali o SBT, Band e tudo mais, e rivalizando com a Globo. Por sinal, a própria Globo não dava nenhuma bola pra nada que não fosse da casa. Mas a presença dos Cavaleiros do Zodíaco foi tão forte que conseguiu romper essa barreira. E no programa da Xuxa a gente viu a dupla Larissa e William, que eram os garotos que cantavam lá a abertura do desenho, se apresentando por lá, acompanhados por uns sujeitos lá vestidos como os cavaleiros. Era algo realmente assim impressionante. E não é, gente, não é essa camisa, eles estão, olha, arrebentando a boca do balão.
O desenho é uma coisa que as pessoas curtem pra caramba. A música todo mundo canta demais. Vamos receber com o maior carinho Larissa e William. Xuxa Hits. Obviamente a ideia da Suntoy de espalhar os seus produtos por aqui deu certo, né? Quer dizer, deu muito certo. O orçamento que eles planejavam inicialmente, na verdade, quadruplicou. O pessoal fala que no Natal de 95, a Suntoy fretou um avião Hércules para trazer mais mercadorias, já que as remessas que fizeram pro Brasil haviam acabado em uma semana e várias pessoas estavam ali encomendando outras centenas de bonecos. Sim, os bonecos eram carro-chefe, mas mochilas, lancheiras, revistas, álbum de figurinhas, jogos, LPs, né, CDs já, fita cassetezinha também, era vendida assim a rodo, tudo isso aí. Saint Seiya no original, né, foi uma produção também preponderante para os animes adentrarem de vez no Brasil. Depois dele, a Manchete investiu nos também clássicos Yu Yu Hakusho, Sailor Moon, Shurato, Samurai Warriors e Super Campeões. O SBT passou a exibir Dragon Ball, Guerreiras Mágicas, o nosso querido Street Fighter Victor, né, que inclusive a gente já falou aqui da história dele no canal, vou deixar o link aí na descrição. A Globo mais tarde pegou Sakura Card Captors, Digimon, que já tinha pego a onda do próprio Pokémon que passou na Record. A Band pegou depois o Dragon Ball Z, Bucky, Tenshimuyo. Aliás, a Band protagonizou mais tarde o segundo estouro dos Cavaleiros em 2004, quando eles redublaram e pegaram os episódios remasterizados. Todo mundo voltou a falar da série na época e um monte de produto começou a ser vendido de novo. A Panini publicou o álbum, Conrad voltou a publicar os mangás, a JBC pegou depois, várias comic shops também vendiam camisetas, muita coisa, tudo voltou a circular ali em várias lojas. Falando nisso, o Cavaleiros não trouxe consigo só mais materiais. Os executivos da TV perceberam que era preciso respeitar aquele tipo de mídia e muitas vezes dedicavam horários especiais para eles. As revistas de cultura pop no Brasil cresceram como nunca havia acontecido antes. A própria revista Herói mesmo é um veículo que deve muito aos Cavaleiros. Vários mangás também passaram a ser publicados por aqui. Muitas editoras, na verdade, começaram a publicar a partir daí para valer, né? A própria Conrad, mesmo como a gente já citou, publicou depois Dragon Ball também. Muita gente curtia até o estilo, assim, que era bem diferentão. Essa coisa de você ler como lá no Japão, né? Começar pelo fim, né? Ler de trás para frente era algo bem inusitado. E os fãs cresciam cada vez mais e queriam conferir novos títulos também do estilo. Outra categoria que passou a ser reconhecida pra caramba e a ter uma maior relevância na mídia após esse fenômeno foram os dubladores. Foram figuras ali relegadas ao anonimato, mas que a partir dos Cavaleiros do Zodíaco, esses profissionais assim começaram a ter fãs e serem chamados para eventos. Vale lembrar que no Japão os dubladores sempre foram personalidades conhecidas, mas no Brasil nunca foram mesmo, na verdade. Mas eles começaram a aparecer ali em revistas, às vezes iam para programas de TV mesmo, né? Faziam matérias com eles. E tanto a dublagem de São Paulo, que eram geralmente responsáveis por esse tipo de produto, quanto a do Rio de Janeiro, que era mais focada ali nos filmes, reverenciam até hoje a importância dos Cavaleiros. Inclusive saiu para essa nova geração de consoles um jogo que eu considero assim definitivo dos Cavaleiros, chamado Alma dos Soldados, que recebeu a dublagem nacional dos principais nomes ali que trabalharam no anime. Uma viagem assim nostálgica. E o que falar então dos vários filmes de Cavaleiros do Zodíaco que eram lançados não só nos VHS, como também nos cinemas, né? Até recentemente mesmo teve aquele filme peculiar aí da Lenda do Santuário, mas enfim, era sempre bem bacana a gente conferir. Mas antigamente mesmo, as crianças e os adolescentes no Brasil só falavam e respiravam esse desenho. Há histórias assim inacreditáveis contadas por produtores e editores das mais variadas empresas que trabalharam com a marca. Eu que moro aqui em Recife, soube de um caso bizarro da época, mas que não seria assim difícil de acontecer. Inclusive o próprio Eduardo Miranda já falou a respeito dessa história, até porque quem
viveu aquele tempo sabe que era comum cada moleque se auto-intitular tal personagem, né? Com a chegada dos signos então, né, dos Cavaleiros de Ouro lá, é que o pessoal vivia dizendo que eram da Casa de Leão, que era de Câncer, né, que era de Aquários. Só que, a bem da verdade, todo mundo era de Virgem, né, se é que vocês me entendem. Mas a história maluca é que um grupo de garotos, assim, uns 5 pivetes, assim, no bairro aqui de Recife, se reuniram e fugiram de casa, cara. Disseram que iam encontrar Atena e foram rumo aí ao santuário. Os anos 90 foram bem loucos assim mesmo. Enfim, diversos mercados se transformaram após Saint Seiya. Mais uma prova do poder do que o audiovisual pode causar, né? Pokémon, depois dos anos 2000, arranhou algo assim parecido também. Foi um fenômeno assim inacreditável aqui. Não tão forte quanto Cavaleiros, mas também é um outro que merece ter uma história dessa assim contada, porque tem muita coisa legal pra gente falar. Mas qual era então o segredo para esse sucesso? Será que o anime era mesmo tudo isso a nível de qualidade? O que podemos dizer hoje é que sim e não. Pois é, eu já peço desculpas aos amigos fãs aí. Eu também sou, né? Tenho todos os mangás e comprando e conferindo tudo que é cacareco e tosquice que sai do Seiya e companhia aí. Mas não há como negar que os Cavaleiros impressionaram com uma produção da época ali, né? Que hoje muita coisa parece brega e melodramática, né? As tramas são muito repetitivas. É sempre aquela coisa deles irem resgatar a Atena, né? E eles vencem sempre com a flecha lá do Sagitário e tudo mais. Os diálogos também são bem dramáticos, né, grandiloquentes, assim, demasia mesmo. E ainda que pra muita gente isso seja um charme, né? Tudo isso aí é especial, né, diferente. Por outro lado, é claro que há muitas qualidades e muitas delas já são assim suficientes para justificar tal impacto por aqui. Foi a primeira experiência que a gente teve em relação à continuidade narrativa em desenhos animados. Não era aquela coisa dos desenhos americanos tipo He-Man, né, que acabava ali, tudo zerava no próximo capítulo. Não, tinha uma continuidade mesmo. E assim como os nossos pais, né, acompanhavam ali as teleséries e as novelas, a gente aguardava ansiosamente o desfecho dos próximos capítulos. E foi ali também que a gente começou a ver nas animações personagens mais humanos, né? Com várias emoções. A gente via ali os meninos chorando, né? Sorrindo, lutando ali por um ideal, né? A gente viu os personagens envolvidos. Aliás, as lutas já eram suficientes assim para manter qualquer moleque na frente da TV. Jamais assim ninguém tinha visto tanto sangue, cara, numa animação na TV aberta, né? Era muito impacto assim nas cenas de luta, né? A gente ficava impressionado. Mas sem dúvida, assim, um grande segredo dos Cavaleiros para conquistar toda a gurizada era usar ali a bandeira da amizade, né? Para vencer qualquer obstáculo. A importância da amizade e a devoção total por uma causa formou a cabeça de muita gente. É tanto que até hoje você vê muito adulto curtindo essa ideia, né? E nesse sentido não há como criticar os Cavaleiros do Zodíaco. É de longe assim um aspecto mais brilhante da série. E que acabou sendo algo recorrente assim em diversas outras produções do estilo shonen e por aí vai. Felizmente, além das já conhecidas sagas clássicas tiradas do mangá do Masami Kurumada, né, que é o criador da série, existem coisas assim fantásticas e totalmente novas, como Lost Canvas, que se passa ali na época das Guerras Santas, 243 anos dos eventos atuais, uma animação assim brilhante até em termos de texto. Ela traz essa questão mais séria que o Cavaleiros tinha também, da honra e tudo mais, mas dá uma revigorada bem legal nisso aí. Mas é preciso destacar aqui o mérito do saudoso Shingo Araki por ter dado assim uma outra vida aos Cavaleiros do Zodíaco. O traço original do Kurumada nos mangás era muito, mas muito inferior ao que as pessoas conheceram no anime. Esse sim assinado aí pelo Shingo Araki. E ele não precisou mudar muita coisa, sabe, do conceito original. Como, por exemplo, fizeram em Lost Canvas, né? Realmente mudaram completamente o traço, você nem reconhece que é Cavaleiros do Zodíaco. O Shingo Araki, ele só remodelou ali tudo e deu um melhor acabamento, sabe? É um outro nível. Até no visual mesmo das armaduras, né? Ele colocou mais partes, deu uma outra cara, né? Uma maior imponência mesmo. Então Cavaleiros deve muito ao Shingo Araki. A trama do anime, apesar de se delongar pra caramba, é muito mais plausível que a ideia do mangá. Que sim, o mangá é legal ali por ser mais enxuto, né? Se resolver mais rapidamente. Mas a trama central, né? A trama inicial, que trazia o Mitsumasa Kido como um pai de 100 garotos que iam treinar em várias partes do mundo e só alguns sobreviviam, era muito maluca, né? Assim, não tinha sentido, por isso que quando eles passaram pro anime, tiveram que mudar, né? E até adicionar outras tramas e personagens pra deixar a obra assim mais interessante do modo geral. A inserção da fase de Asgard mesmo, completamente inédita em relação ao mangá original, foi um acerto tanto também. Outro ponto em que o anime leva vantagem sobre o mangá é o início da saga de Hades, especificamente ali os 13 primeiros episódios. Esses aí, particularmente, considero assim o ápice em qualidade de trama e estética que os Cavaleiros do Zodíaco já tiveram.
Infelizmente, as temporadas que se passam no inferno e principalmente nos Campos Elíseos foram meio que sabotadas pelo próprio Kurumada. Muitas confusões aconteceram, eles tiveram que cair a qualidade aí dos desenhos, né, na parte da movimentação, mas isso é uma outra história que a gente conta outra hora. Foram feitos também muitos spin-offs assim ao longo desse tempo. A gente teve também os Cavaleiros do Zodíaco Ômega, que trouxe de volta a Toei como estúdio principal e encarregado de produzir a série, e que mesmo se passando aparentemente no futuro da série original, já foi dito pela própria empresa que Ômega é uma adaptação livre e sem qualquer ligação direta com os mangás. Assim como eram os mangás lá da saga G, e tinha um traço completamente diferente, né? Trazia a Iori ali como personagem principal. E é igualmente assim a parte total da história central. A real continuação oficial mesmo tá no Sensei Next Dimension, que é escrito pelo próprio Kurumada, que mescla o futuro pós-Hades com o que aconteceu nas Guerras Santas mesmo, e o próprio Lost Canvas também aborda. Mas que pessoalmente assim eu considero assim um pouco bagunçada, né, essa nova saga aí. Quem sabe se fizerem um anime legal aí eles consigam também consertar algumas incoerências do próprio Kurumada, né. Já Soul of Gold foi um anime mais recente dos Cavaleiros, com história totalmente focada nos Cavaleiros de Ouro, passado também em Asgard, trazendo de novo a Ioria como protagonista. Não é lá grande coisa, mas vale conferir. O mesmo acontece com o mangá Senshou, que traz as aventuras de algumas guerreiras chamadas Sentias, se passando assim também em paralelo com a saga clássica. É mais uma adaptação livre focada em personagens femininas, que eu acho bem legal assim trazer, né, para as meninas que curtem os Cavaleiros do Zodíaco se sentirem bem representadas ali na série. E por sinal, o mangá também vai ganhar uma adaptação em anime, toda feita em CGI, numa parceria da Toei junto com a Netflix. Tô bem curioso para ver no que vai dar isso aí. E muita gente até hoje ainda acompanha todas essas produções por aqui. Então eu quero saber se vocês ainda revisitam as sagas antigas, né? Pegam lá para fazer maratona e tudo mais. E se são fãs das coisas que fazem atualmente. Deixa aí nos comentários as suas experiências com o Cavaleiro do Zodíaco, né? Qual foi a importância da série na sua infância? Ou se conheceu anos depois. Incrivelmente assim, Cavaleiros teve uma renovação dos fãs. Muita galera mais nova curte, realmente se amarra. E galera, não esquece de se inscrever no canal e compartilhar com os amigos que também curtem o anime. E se vocês quiserem mais vídeos como esses aí, falem aí nos comentários, né? Vocês podem citar aí outros animes ou série, que seria legal a gente contar a história dele, chegar aqui no Brasil, falar o que ele causou, né? Quais as suas grandes influências e se ele sobrevive realmente até hoje. É importante vocês deixarem um comentário aí e compartilharem. Eu sou o Wilker Medeiros e espero muito ver vocês aqui no próximo vídeo. Abraçaço! Desejos